No meu terceiro ano, porque era bom aluno, fui convidado para ser monitor, significava tutor dos alunos mais jovens, não é? E quando terminei a licenciatura, com os meus 5 anos, fui convidado para assistente, fiz concurso, entrei. E fui assistente na Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa durante 20 anos, cerca de 20 anos. Portanto, eu comecei em 78 trabalhando na universidade e saí em 98. E saí porque tinha o meu doutoramento terminado, mas havia alguma divergência em relação, enfim, à composição na altura na academia, e eu tive uma proposta para ir trabalhar com o Banco Mundial e saí, fui trabalhar com o Banco Mundial, onde trabalhei uns anos com o Banco Mundial, sempre dando aula na universidade, na academia, dei aulas em Moçambique, comecei dando aulas no Brasil, fui muitas vezes ao Recife dar conferências, através da ESAF e de um programa com a Universidade de Münster, a Universidade Alemã de Münster e a Getúlio Vargas, sempre dando aula, e acabei ir fazendo o meu doutorado já mais tarde, em 2006, em Toledo, num programa entre Bolonha, Santiago de Compostela e Toledo. O professor Diogo Leite Campos foi um dos arguentes da minha tese, como representante da Universidade de Coimbra, e continuei dando aula na universidade. Ultimamente estou no ISCTE, Instituto Superior de Ciências Técnicas do Emprego e Trabalho, enfim, que é um instituto universitário em Lisboa. Dou aulas no ISCAL, que é a Faculdade de Contabilidade e Gestão, e dou aulas na Faculdade de Direito da Universidade de Lusíada. São aquelas que eu tenho tempo para dar, não é? Já chega, não é? E, paralelamente, fui sempre advogado, fui sendo advogado, umas vezes trabalhando mais, outras menos, conforme a circunstância permitia, não é? E pronto, é isto, basicamente. Eu estou na academia desde 78 até hoje. Nunca deixei de dar aula, nunca deixei de fazer conferências, o tempo todo. Pronto, sou um académico militante, como eu digo, a brincar. E com muito gosto, com muito gosto. Basicamente é isso. Né? Tá bem, eu agradeço a sua participação, agradeço a participação de todos. Eu vi que o professor Manuel Rodrigues, ele também entrou, não é isso? Já entrou. Eu queria também que falasse um pouco, professor, sobre a sua trajetória profissional, antes de nós começarmos. Perfeito. Caro professor, sou o professor Hélio Campos. Antes de mais, deixe-me agradecer este convite, para estarmos aqui nesta reflexão, contando um bocadinho a minha trajetória. Eu, de formação original, sou engenheiro civil na Universidade de Lisboa, no Instituto Superior Técnico. Depois acabei por ingressar, depois de uma passagem em engenharia, pela Universidade de Navarra, onde fiz o mestrado em gestão de empresas. Na altura especializei-me em finanças. O segundo ano já fiz em Kellogg, nos Estados Unidos, na Universidade de Northwestern. E depois daí acabei por avançar para o doutoramento em finanças em Londres, na Universidade de Cranfield, onde desenvolvi um trabalho à volta de uma extensão do Nobel, do Black-Scholes, para pricing de dívida soberana. E nessa altura, infelizmente, o nosso país, Portugal, entrou numa grave crise financeira, de risco de crédito, precisamente a área que eu tinha desenvolvido no meu doutoramento, e acabaram por me chamar, mais numa perspectiva mais técnica, mas para a área política, onde negociei, na altura, em nome da oposição, num grupo, fiz parte de um grupo de negociação do Orçamento de Estado, mas numa dimensão mais técnica, e depois acabei por ingressar o governo português como secretário de Estado das Finanças, precisamente na área que tinha desenvolvido a minha investigação. Isto portanto, estive dentro de 2012 e 2015 no governo português. Tivemos a altura do resgate financeiro, como sabemos, e, portanto, estive muito na área de mercados, regresso também ao financiamento soberano. E depois, entre 2015 e 2017, fui deputado, também cobrindo muito as áreas económicas e financeiras, e depois acabei por regressar àquilo que é a minha origem, a minha vocação, que é a vocação académica, depois já de um período
considero bastante longo, em que não o desenvolvi, e, portanto, voltei à minha ligação anterior à Universidade de Navarra, através do AES, cá, em Lisboa, e à Universidade de Londres, onde ingressei em 2017, e onde sou docente de finanças, portanto, e onde tenho desenvolvido a minha investigação. Eu quero agradecer também, além do professor Vasco, ao professor Manuel Rodrigues, e agora eu vejo também o professor Diogo Leite de Campos, professor da Gislândia, aqui presente, na verdade, digamos assim, o espírito de que permitiu nós trazermos, não é, o professor Vasco Guimarães, o professor Manuel Rodrigues, e repito, agradecendo a cada um de vocês. Professor Diogo Leite de Campos, com a palavra, que quisesse rapidamente também, professor, para aquelas poucas pessoas que não conhecem a sua brilhante trajetória, falasse um pouco sobre esse seu já longo e exitoso percurso profissional, professor. Muito obrigado, professor Hélio. Eu devo dizer que todo o mérito destas reuniões são suas, mérito a que se acresce hoje, o mérito elevadíssimo do Dr. Manuel Rodrigues e do Dr. Vasco Guimarães. Pois eu tenho sido a minha vida inteira, desde os 21 anos, professor, tenho dado aulas, tenho ajudado milhares e milhares e milhares de pessoas, conforme elas querem e conforme elas entendem, a descobrir novos rumos em matéria de direito e em matéria de economia, assentes em princípios éticos. Eu disse-lhes desde os meus 20 anos que direito é pessoa e pessoa é amor. De maneira que a nossa tarefa é procurar por trás do direito a pessoa e a pessoa que está em relação amorosa com a outra. O eu tem duas faces, o eu e o tu. É isso que eu tenho dito em diversas línguas, desde Moscovo até o Rio Grande do Sul, passando por dezenas de universidades europeias e não só. Portanto, eu sou, repito, um modesto mestre-escola, que tenta amar os seus estudantes e fazê-los amar o direito e a pessoa que move o direito. É tudo. Bom, então, eu novamente agradeço ao professor Diogo Leite de Campos, ao professor Vasco Guimarães, ao professor Manuel Rodrigues, a cada um de vocês que nesse feriado de Nossa Senhora do Carmo, né, estão aqui, o grupo de pesquisa, eu creio que vai sendo construído com dificuldade desde 2004, passo a passo, tijolinho a tijolinho, né, e com eventos assim. Agradecer demais ao professor Dedirlando, que está no exercício da reitoria, não é, professor? Então, eu não sei se já podemos começar a gravar, fico sob a sua determinação. Não sei se já está pronto para nós começarmos. Já está gravando, professor. Já está gravando? Já está gravando. Já. Então, se já está gravando, eu volto a agradecer também aos professores que serão os palestrantes. Né? O professor Dedirlando, eu acredito que possa falar, receber em nome da universidade, embora por meio virtual, os palestrantes, né? Então, novamente, com a palavra, professor. Muito obrigado. Se puder abrir o microfone, professor. Está fechado o microfone. Temos que nos adaptar ao novo normal. Então, eu tinha dito boa noite, minha saudação em nome da reitoria da Universidade Católica de Pernambuco, saudar o professor Hélio Aurem pela sua perseverança, ciência e inovação nesse processo de pesquisa através de promoções como esta, desse ciclo, né, de palestras jurídicas online que ele tem tão bem coordenado e articulado. Saudar os professores que estão longe, o professor Leite Campos, o professor Vasco Guimarães, o professor Manuel Rodrigues, que estão longe e ao mesmo tempo tão próximos. O tempo exige exatamente isso, né? Esse intercâmbio, esse aprendizado. As incertezas são muitas, né? As inseguranças, as perguntas, e nada melhor, nada mais oportuno do que essa troca, essa oportunidade de intercambiar
diagnósticos, impressões, análises, em vista de nos situarmos e ressignificarmos a vida, o trabalho, não é, as políticas públicas de nossos países, não é, através desse aprendizado mútuo, dessa troca. Então, eu saúdo a iniciativa, né, e tenho certeza que nós só temos a ganhar com isso. Em nome da Universidade Católica, sejam bem-vindos, tanto virtualmente, como também, quem sabe, na volta às atividades presenciais, um dia também presencialmente ao nosso campus. Muito obrigado. Agradeço, legislando, pela presença, pelas palavras carinhosas, não é? Que faz em relação ao grupo. Eu quero convidar também, eu estou vendo aqui o professor Zé Maria, eu sei que o professor Fernando Lapa também está, com relação aos demais, embora não esteja falando, não estou vendo, mas queria convidá-los todos para participar do grupo de pesquisa, né? Na vez anterior, professor Zé Maria, o professor Diogo Leite de Campos falou sobre um tema, ao meu ver, fundamental, a questão do idoso, a questão da Covid, e eu sei que o senhor tem um estudo, tem uma preocupação com esse tema, não é? Então, eu queria convidar para participar ainda mais ativamente do grupo de pesquisa, tá bem? Realmente seria uma satisfação imensa. Eu representar o AB na Comissão do Idoso e tenho me preocupado realmente com esse assunto. Tem sido, e sou representante da Unicap no Conselho Municipal do Recife. Mas, obrigado pela atenção. Muito obrigado mesmo. Professor Fernando Lapa, não sei se já entrou também, tem nos ajudado demais nesse esforço que nós estamos desenvolvendo, nesse ciclo de pesquisa. Então, um abraço, professor Fernando, não estou vendo, mas estando aqui ou não estando, está gravado, não é? Um abraço também ao senhor. E agradecendo também a cada um de vocês nesse feriado, à noite, aqui presentes, especialmente aos professores que estão em Portugal, são 4 horas de diferença, portanto, se nós estamos aqui às 19, quase meia-noite, já em Portugal. Então, é um esforço especial, isso que está se desenvolvendo. O tema, me parece um tema básico, né? Nós estamos discutindo a difícil equação entre economia e saúde. Nós vemos, tanto no Brasil quanto na França, jogos de futebol, às vezes até na França, com o público. Nós vemos aqui na Praia da Boa Viagem as pessoas caminhando, algumas com máscara, mas algumas sem máscara, bares estão sendo abertos, enfim. Se tenta fazer com que a economia, digamos assim, não pare. Ocorre que nós estamos, pelo menos no Brasil, e eu sei que em Portugal, em Vale do Tejo, mas é um período difícil, tanto no que diz respeito a contágios, quanto também no que diz respeito às mortes, aos óbitos. Então, é algo muito sério, e eu sei que os professores terão, digamos assim, o aporte do que está ocorrendo na Europa, do que está ocorrendo em Portugal, a questão do turismo na Espanha, a confiabilidade ou não dos números oficiais no que diz respeito à Covid, aqui no Brasil, isso vem sendo discutido, eu sei que na Europa também isso é discutido, não é? Me parece que não é um assunto fácil, pelo contrário, é um assunto muito difícil. Nós, no Brasil, somos uma federação, ainda esse aspecto, existe um plano nacional, mas 27 planos estaduais. Você pode dizer, mas falar de federação em relação à Europa? Sim, União Europeia. De alguma maneira, a União Europeia passa por essa necessidade de equilíbrio federativo. Existem os estados, as suas próprias políticas, mas existe também a União Europeia como um todo, os fundos europeus. Afinal de contas, diante dessa dificuldade extrema econômica, existe ao ponto de, mesmo durante o contágio, mesmo durante tantos óbitos, nós estamos desconfinando. Enfim, como é que esses fundos vão ser formados? O dinheiro vem dos estados a partir de que critérios? E os subsídios que vão ser entregues aos estados europeus, a partir de que critérios? Acho uma equação dificílima e, portanto, muito feliz pelo professor Diogo Leite de Campos permitir que o professor Manuel Rodrigues e que o professor Vasco Guimarães falem sobre o assunto. Eu quero lembrar que da última vez que eu estive em Portugal, o professor Vasco Guimarães disse, olha, as pessoas têm uma dimensão individual,
mas as pessoas também têm uma dimensão social. E nessa dimensão social, há direito e economia. Eu vou pedir ao professor Vasco Guimarães para começar falando sobre economia, com o professor Manuel Rodrigues. Né? Uma tarefa extremamente difícil, embora também direito assim o seja. A Coreia do Sul parece que vem controlando, de alguma maneira, quebrando alguns direitos fundamentais. Não é? No que diz respeito à comunicação telefônica, no que diz respeito à comunicação de banco de dados, é necessário para haver o controle dessa pandemia. Mas é compatível com o Estado de Direito. Enfim, eu acho que a matéria é uma matéria extremamente instigante. Vou começar com a economia e, logo em seguida, vou tentar conversar, pedir o apoio do professor Vasco Guimarães, que eu sei que ele, brilhante do jeito que é, né, vai nos ajudar o grupo de pesquisa bastante. Tenho certeza disso, professor Vasco. Então, professor, eu vou pegar aqui com certeza, professor. Muito obrigado. Professor Manuel Rodrigues, vou lhe passar a palavra para começar a sua apresentação. Muito obrigado. Então, deverei começar eu, professor Hélio Campos. Posso? Por favor. Sim, Manuel. Posso? Muito bem, perfeito. Então, se me permitissem, eu iria tentar partilhar o ecrã para podermos ver aqui poucas transparências, para também não nos alongarmos demasiado. Vou só pedir, portanto, para ver se isto efetivamente estamos... só um segundo, estamos a partilhar o ecrã, apenas a logística, portanto, a window, e vamos então passar para a apresentação em PowerPoint. Eu não sei se estamos a ver o ecrã, se posso avançar. Sim. Perfeito, muito bem. Se houver aqui alguma dificuldade logística, eu vou passar então a maximizar o ecrã na totalidade e a poder então até escrever aqui no ecrã para podermos estar mais à vontade. Então, a primeira mensagem é o ponto onde nós nos encontramos desta pandemia. Esta pandemia que progrediu e que teve o seu epicentro, digamos assim, na Europa, porque, na verdade, na China, num espaço de um mês, a China conseguiu, e com um confinamento muito rigoroso, controlar a epidemia, e a Europa, de alguma forma, como vemos aqui, nós aqui vemos nesta transparência o nível de letalidade desta pandemia, e vemos que a letalidade, neste momento, 50% da letalidade está centrada na América do Sul. Um grande enfoque no Brasil, mas que há poucas semanas atrás, este nível de letalidade estava presente na Europa. Portanto, há aqui um desfazamento de cerca de um mês e meio, entre aquilo que o Brasil hoje está a viver e aquilo que a Europa viveu há poucas semanas atrás. Ora, o que é que nós aprendemos da experiência com a qual tivemos que conviver, e fazendo apenas uma brevíssima resenha na área de saúde pública para rapidamente nos debruçarmos sobre aquilo que é a nossa discussão, que é a discussão económica e como é que a economia convive precisamente com este grave desafio sanitário e com o direito. Ora, nós conseguimos, e neste gráfico vemos o número de casos novos por dia de Covid-19, houve um período em que nós conseguimos estabilizar a progressão do número de casos. Eles agora aumentaram um pouco com o aproximar da pandemia ao continente americano, América do Sul e América do Norte, mas efetivamente, através do confinamento rigoroso, a Europa conseguiu conter, digamos assim, manter o número de casos e agora reduzir mesmo o número de casos novos de Covid com algum sucesso. E estamos agora de volta à reabertura da economia. Mas se vemos que é realmente muito difícil conter o número de casos de Covid-19, eu gostava que nos debruçássemos em alguns casos de sucesso que desde o início da pandemia conseguiram limitar muito o sofrimento das pessoas e com medidas rigorosas de contenção inteligentes, e já vamos ver que medidas é que elas são, conseguiram que o número de casos totais fossem extremamente reduzidos. Eu não vou falar tanto da China. Eu julgo que o sistema de organização social e política da China é muito difícil de ser importada para os nossos países, mas vou falar de Taiwan, vou falar do Japão, vou falar da Coreia do Sul, onde vemos que, ao dia de hoje, a Taiwan tem 2 casos por dia, a Coreia do Sul tem menos de 60 casos por dia e o Japão, com uma população tão elevada, tem cerca de 300 casos por dia. Portanto, estes 3 países têm em conjunto um denominador. Foi possível, sem fechar a economia,
mantendo a economia a fluir e a funcionar, com medidas de contenção inteligentes, conter o número de casos de Covid-19. E julgo que são 3 casos de sucesso que já podemos aprofundar. E como é que estes países conseguiram efetivamente esta contenção que não foi ainda conseguida nem na Europa, nem no continente americano, sem um confinamento mais rigoroso. E este foi conseguido através, precisamente, do uso obrigatório de máscaras por toda a população. E aqui temos, precisamente neste gráfico, temos as medidas de contenção, o seu impacto económico, temos aqui, não é? E, portanto, há medidas com impacto económico baixo, como vemos aqui, todas elas têm impacto económico baixo, e que têm, efetivamente, uma eficácia de controlo bastante elevada. E vemos que o uso de máscaras, o uso de uma aplicação no telemóvel que permite identificar com quem é que os casos positivos estiveram em contacto nos 15 dias anteriores, o reforço da obrigatoriedade de confinamento das pessoas identificadas como casos positivos, que naturalmente atenta à liberdade de movimentação das pessoas, um diagnóstico precoce, a massificação e testagem maciça, que também obriga as pessoas a serem testadas. Portanto, há aqui um conjunto de medidas, todas elas de alguma forma invasivas às nossas liberdades, mas que de uma forma inteligente conseguiram não obrigar as pessoas a estarem confinadas de forma estrita. Ora, e aqui eu gostava de aproveitar e partilhar a nossa experiência europeia com a literatura que existe publicada na área de saúde pública, que mostra que uma simples máscara sobre o rosto contém todas as partículas que nós emitimos quando falamos, através da respiração, que são os principais transmissores desta epidemia. E, portanto, se 2 pessoas estiverem na proximidade uma da outra e ambas usarem máscara, conseguimos reduzir de cada um dos lados 66% do volume de partículas em suspensão, o que de forma combinada reduz a transmissão da doença a mais de 70% a 80%, de acordo com a literatura publicada. Ora, agora dirigimos para a economia. Qual é o impacto que este confinamento europeu, que esta medida cega de fechar as pessoas em casa, que sim, conseguiu ter o êxito de conter a epidemia, terá na economia real? E podemos dizer o seguinte: com base naquilo que tem sido já o andamento das economias europeias, cada dia de confinamento produz um tsunami no horizonte, um tsunami económico. E já vamos ver alguns destes números. Esse tsunami económico vira-se mais especificamente para o desemprego, onde vemos que cerca de 1/3 a metade da população, dependendo dos países, como vemos aqui neste gráfico que temos aqui à nossa frente, de 1/3 a 1/4 da população, da generalidade dos países do Ocidente, os funcionários estão afetados e estão com um risco enorme de serem projetados para o desemprego, pois estão num regime de layoff, digamos assim. Aquilo que verificamos também é que o impacto estimado económico, do ponto de vista mundial, resultará numa contração da economia, qualquer coisa entre 13% a 16% nas economias ocidentais. Isto é, não temos precedente na nossa história, sem ser o período da Segunda Guerra Mundial, com um impacto económico tão grande no nosso produto interno bruto coletivo. E se avançarmos agora para o mercado de capitais, o mercado de capitais sempre mais entusiasta, quando as economias crescem, mas também sempre que reage com alguma antecipação, nós verificamos que as quedas de valorização bolsista, que nos dão um bocadinho uma leitura de como é que os mercados reagem, com a eclosão deste tsunami, corrigiu mais de 30%, 20% a 30% na generalidade dos setores. Mas há aqui também notícias positivas. Vemos neste gráfico que se a primeira reação, como vemos aqui, foi uma correção dramática no valor da capitalização de todas estas empresas mundiais, que as coloca numa situação muito arriscada, vemos que já houve um recuo significativo e já houve uma recuperação, significa que muitas destas empresas não estão a perder já 30% nem 40%, nem 50%, já estão com perdas mais moderadas e um percurso de recuperação. Vamos então enfocar-nos na recuperação económica, mas sem antes podermos ver quais são as perspectivas económicas desta mesma recuperação. O que é que nós esperamos? Se verificarmos ou se prevermos que efetivamente este vírus consegue ser atacado e esta primeira vaga não se repete, e temos uma vaga única, com depois uma contenção que se prolonga no tempo, enquanto não tivermos uma vacina ou uma solução estrutural, aquilo que hoje prevemos, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, estas previsões têm cerca de 3 semanas, é que o mundo possa vir a recuperar em formato de V.
e não em formato de L ou em formato de U. Porquê? Porque este é um evento assimétrico, atípico, e que está a ser acompanhado pela generalidade dos países do mundo com uma política monetária massiva. E esta é a situação onde eu gostava que nos pudéssemos debruçar. Qual é a diferença entre esta crise e a nossa crise económica anterior? É que na crise económica anterior, os bancos centrais em geral, primeiro a magnitude foi muito menor, mas também houve uma menor coordenação na atitude e na ação enfática dos bancos centrais. Numa situação dramática como aquela que nós vemos aqui neste slide, onde vemos que há uma expectativa de contração do produto interno bruto. Segundo o Fundo Monetário Internacional, projeções de junho, de 18% da contração do produto interno bruto nos 20 países mais ricos do mundo. De 18% de déficit orçamental nos países mais ricos do mundo e uma contração do PIB que será cerca de 7% a 8%, dependendo dos países que estamos a falar, significa que os países mais ricos do mundo irão gastar a mais do que recebem em receita fiscal, 18%. No caso dos Estados Unidos, 23%, e no caso da zona euro, 12%. Ora, e no Brasil, 16%. Significa que isto vai colocar o orçamento de Estado de todos estes países sobre uma enorme pressão, e todos estes países terão que aumentar muitíssimo o seu nível de endividamento para um patamar de dívida que se espera a cerca de 100 pontos percentuais do produto interno bruto. Ora, neste momento não há outra solução que realmente aumentar esse endividamento para fazer face a este tsunami que enfrentamos, mas o mais importante que aprendemos na última crise é precisamente o que é que acontece quando, e eu não quero debruçar-me tanto aqui, o que é que acontece quando uma empresa ou quando uma família está em sofrimento e precisa ser resgatada. Pois essa família, essa empresa pode ser resgatada por um Estado, um governo, digamos assim. Agora, o que é que acontece quando os governos perdem a sua capacidade de financiamento internacional e necessitam de um resgate? Nós aprendemos na crise financeira de 2008 e 2009, na Europa, que essa situação não pode voltar a acontecer. Porque pouco podemos fazer quando um país perde a sua capacidade de financiamento internacional. E, portanto, o que é que acontece se isso acontecer numa situação com o Covid-19 em que todos os países estão em grandes dificuldades? Quem são os países que têm capacidade de resgatar os demais países? Muita dificuldade terão. Portanto, o mais importante aqui é que o papel na recuperação das economias não tem que estar tão enfocado naquilo que é o déficit público e orçamental, mas tem que estar muito centrado naquilo que é a política monetária. A capacidade dos bancos centrais funcionarem como elementos estabilizadores do mercado, injetarem enormes volumes de liquidez que contenham as disrupções e que apoiem o setor financeiro para que o setor financeiro apoie as empresas no financiamento da tesouraria e possa apoiar as famílias com as moratórias que sejam necessárias. Nesta fase e com a grave crise que atravessamos, a política monetária não tem um risco imediato, pelo menos na generalidade do mundo, de provocar inflação demasiado elevada. E não coloca os governos centrais numa pressão enorme de terem que refinanciar um enormíssimo volume de dívida, já o terão que fazer, mas modera, digamos assim, esse cenário. E é isso que nós na Europa estamos a fazer. Nós na Europa vemos aqui que baixamos, já tínhamos as nossas taxas relativamente baixas, mas vemos aqui neste gráfico que o custo de financiamento nos Estados Unidos e na generalidade do mundo, de acordo com a política monetária, é zero, as taxas de juros foram fixadas a zero, e que ao mesmo tempo, como vemos neste gráfico aqui do lado direito, houve uma enorme ação dos bancos centrais concertada em adquirirem um volume de ativos enorme. Compraram dívida pública dos próprios países, os bancos centrais compraram e estão a comprar dívida obrigacionista das empresas, e dessa forma estão a funcionar como um elemento estabilizante do mercado, dando oxigênio às empresas, ao setor financeiro e dessa forma indireta às famílias, para podermos ter oxigênio até que a situação e a crise de saúde pública esteja controlada. E, portanto, na Europa a diferença que nós temos é que a ação do Banco Central foi mais enfática e é uma ação coordenada com o Federal Reserve nos Estados Unidos, que permite, de alguma forma, ganhar tempo e garantir que os yields da dívida pública, o nosso custo de financiamento global, se tem vindo a conter e tem estado a níveis relativamente contidos, porque temos precisamente o Banco Central Europeu, com a sua capacidade de imprimir moeda e, portanto, de adquirir ativos de forma ilimitada, a ir a jogo e como um elemento estabilizador numa ação concertada internacional. E essa é a questão essencial. Não podemos deixar que os nossos países tenham déficits orçamentais nem de 20%, nem de 16%, nem de 15%. Se possível, temos que ter capacidade de utilizar o poder de fogo dos bancos centrais
para poder estabilizar os mercados e fornecer a liquidez que é suficiente. Mas nada pode ser feito se a crise de saúde pública não for solucionada. O que estamos a falar são medidas económicas que compram tempo, são medidas económicas que têm capacidade de fornecer oxigênio para que o tecido empresarial e para que as famílias não percam, digamos assim, não desesperem e não deixem que a sua atividade económica seja destruída, mas a questão fundamental e mais importante é a solução da crise de saúde pública. Tudo o resto são paliativos, são cuidados paliativos e, portanto, a primeira linha nós vamos dizer é o nosso Serviço Nacional de Saúde, mas o Serviço Nacional de Saúde é a última linha. A primeira linha vem do nosso comportamento global. Este vírus, a sua propagação depende da nossa ação coletiva, sabendo que cada um de nós pode ser portador e, portanto, medidas que eu percebo que do nosso ponto de vista social, interação humana, como o uso de máscara, podem ter alguma disrupção. Eu, por exemplo, quando estou com os meus pais, que têm uma idade mais avançada, pois uso uma máscara quando estou próximo deles, e apesar do desconforto que isso gera. E uso uma máscara não porque tenha medo de apanhar o vírus, mas porque eu sei que posso estar a transmitir esse vírus e, portanto, tem a ver com a nossa consciência social. O uso da máscara é fundamental. Temos que usar todos os instrumentos que estão ao nosso alcance, como, por exemplo, temos a possibilidade de termos uma aplicação, também tem que ser discutida, porque se é verdade que ela atua nas nossas liberdades e garantias, e, portanto, a informação que fica registada, o facto de nos confinarem em casa e de nos impedirem de podermos sair de casa, isso também é um atentado muito grave contra a nossa liberdade de circulação e desenvolvemos a nossa atividade. Portanto, eu não quero prolongar muito mais a minha intervenção, até porque julgo que é depois da discussão e da reflexão conjunta, mas estão aqui algumas reflexões iniciais que eu gostava de lançar, e para terminar apenas gostava de dar nota, e aqui neste gráfico dizemos o volume da política monetária, no caso dos Estados Unidos da América está a ser posta em ação, o Banco Central já injetou 30% do produto interno bruto americano para poder realmente restabelecer a confiança. E por isso é que os mercados de capitais recuperaram de alguma forma, e essa recuperação tem a ver com o enorme volume de liquidez que está a ser fornecido ao mercado, e bem, porque ele é necessário para estabilizar a nossa atividade económica. E, portanto, eu terminava aqui com apenas uma mensagem, que é uma mensagem como é que nós vamos encontrar o mundo no final desta pandemia. Nós, infelizmente, temos abusado do financiamento e este ambiente mundial de taxas de juros baixas que se viu desde a última crise, em geral no Brasil não tem sido tanto esse o caso, porque as taxas de juros são muito elevadas, mas na generalidade do mundo ocidental as taxas têm estado muito baixas e fez com que o endividamento mundial tivesse subido desde a última crise. A dívida mundial subiu 40 pontos percentuais, a 320% do PIB global. Ora, nós no final desta pandemia teremos um enorme acréscimo de endividamento e temos que pensar no pós-pandemia de que forma é que nós podemos libertar-nos com um novo estilo de vida, com uma nova forma de gerir as nossas empresas, para que não continuemos a aumentar a dependência deste financiamento bancário, que cria enormes vulnerabilidades nas nossas economias e na nossa vida diária e que nos tira a resiliência para enfrentar crises como aquela que nós estamos a enfrentar. Eu agradeço ao professor Manuel Rodrigues. Deixo uma pergunta em suspenso para o professor, para, depois da apresentação do professor Vasco, nós conversarmos. A pergunta é a seguinte: muito dinheiro está sendo colocado na economia norte-americana, na economia europeia. Bom, mas esse dinheiro vai entrar na economia especificamente, concretamente, quando? Porque se de repente, depois de setembro, outubro, não ocorre o risco de pequenas empresas, médias empresas, não suportarem, e em não suportando, nós teremos muito dinheiro na economia, mas uma economia cada vez mais concentrada em grandes empresas, em monopólios e oligopólios. Então, há também a questão do time, me parece que deixa essa colocação em suspenso para o professor Manuel, parabenizando e agradecendo pela sua metódica a apresentação. Com dados específicos, a gente vê, é de agradecer mesmo, que fez um trabalho que nos possibilitou ter uma ideia, e eu peço que deixe esse material para o nosso grupo de pesquisa, ter uma ideia de como estudar esse assunto. E também colocou o gancho, agora a oportunidade de falar com o professor Vasco Guimarães. Por quê?
Diante disso tudo, nós temos a questão jurídica, não é? A questão das garantias fundamentais, se discute muito isso, garantia de ir e vir, não é? A questão do confinamento. Nós temos também, dentro dos direitos, com relação ao desconfinamento, a necessidade, muitas vezes, de acompanhar via celular, via telemóvel, não é? As pessoas que estão contagiadas de uma maneira rápida, para evitar que elas mais e mais pessoas em progressão geométrica. Mas é possível fazer esse controle, não é? Diante do direito ao sigilo, do direito histórico, de sigilo de correspondência, não é? Então, aqui no Brasil, isso vem provocando muitas discussões. Em uma democracia isso é possível? A Coreia do Sul vem fazendo. Será que, digamos assim, um regime não democrático está mais habilitado a lidar com a pandemia? Isso não seria, de algum modo, uma falência no que diz respeito à maneira de ver o mundo dos Estados ocidentais? Como é que os Estados ocidentais, para manter a democracia, não é, conseguiria lidar com essa pandemia? Tema difícil, mas eu sei que o professor Vasco, não é, sempre brilhante, não é, está com a palavra e vai nos ajudar bastante a refletir sobre esses assuntos. Muito obrigado, professor. Com a palavra. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Uma vez mais, professor Hélio, professor Diogo, que me trouxeram para este fórum, para esta conversa, sobre um tema que é um tema onde não há referência. A exposição do professor Manuel mostra isso mesmo. Nós temos os dados, sabemos o que aconteceu. Mas tentar dizer o que vai acontecer é a mesma coisa que acertar no Euromilhões, quer dizer, ninguém sabe o que vai acontecer. Bom, então a minha reflexão pretende ser perceber o que é que de estrutural no ser humano pode ou vai condicionar o que vai acontecer. E para marcar, enfim, esta minha posição, eu preciso de explicar a minha visão daquilo que eu chamo os instintos básicos do ser humano. O ser humano é, antes de mais, um sobrevivente. O instinto de sobrevivência é claramente o principal instinto do ser humano. Ultrapassa todos os outros. Ultrapassa o amor, ultrapassa o afeto, ultrapassa a vontade de riqueza ou qualquer outro. Ou seja, sobreviver é, no código genético do ser humano, o mais importante. A ponto de sacrificar família em nome da sobrevivência. Mães optarem por um filho em detrimento do outro em situações de guerra, etc, etc, etc. E porquê isto? Porque o ser humano é extraordinariamente dependente. O ser humano, comparado com outros animais que coabitam no planeta, é certamente das raças mais frágeis. Nós não sobrevivemos se não formos amamentados num espaço curto de tempo. Não aguentamos mais de 30 e tal horas sem aquecimento quando nascemos. Se compararmos com uma gazela ou com um leão, veremos que nós somos os fracos. Nós somos o ser fraco. E esta fragilidade leva-nos a construir sistemas de sobrevivência onde temos os sistemas económicos organizados, as sociedades organizadas, o sistema de prestações de saúde, são tudo construções humanas em função daquilo que é a enorme fragilidade do ser humano e a sua necessidade de sobreviver, que dá o instinto de sobrevivência com a força que ele tem. Segundo momento, mais ou tão importante, quando o ser humano passa à fase da sobrevivência, entra uma nova componente, que é a componente de segurança. O ser humano acumula para sobreviver e acumula para ter segurança. E a segurança é a segunda fase, se vocês quiserem, do relacionamento, da visão do ser humano em relação à sociedade. E, em nome da segurança, o ser humano também sacrifica muita coisa e organiza-se em função dessa mesma segurança. A segurança familiar, a segurança afetiva, através do casamento, das relações estáveis, a forma como se educa um filho, preparando-os para o futuro, dando-os instrumentos de sobrevivência e de segurança. E, portanto, a segurança é o segundo grande instinto do ser humano. O próprio gregarismo humano
está diretamente ligada à noção de segurança. A minha segurança, a segurança da minha família, da minha comunidade, da minha igreja e depois, sim, do meu país, da minha classe profissional, etc. Portanto, há aqui toda uma gradação ou graduação entre o eu egoísta e depois o eu social nas suas várias manifestações, egoísta, comunitário, social, eventualmente internacional, quando se consegue ter uma visão macro da realidade que nos rodeia. E só chegamos ao cidadão, ao ser humano com S grande, ou à pessoa humana, quando ultrapassarmos os estádios da sobrevivência e da segurança. Quem diz que isto não é assim, ou não vive, ou vive em algum sítio que é fora da realidade. E se tivermos um pouco de introspecção e tivermos alguma verdade em relação a nós próprios, admitiremos que isto é uma visão que será válida para uma grande maioria da população. Investido este meu tempo nestas equações humanas, do ser humano, como é que isto resulta em função da pandemia? Muito bem. A pandemia é o quê? Uma pandemia é a disseminação de uma determinada doença, ou estado de doença, que não está controlado. Quais são os dois instintos primários que são imediatamente atingidos? O da sobrevivência e o da segurança. Questão subsequente, onde é que fica o da cidadania ou da solidariedade? Há quem entenda que a forma de ultrapassar a questão da segurança e da sobrevivência é através da solidariedade. E foi isso que o mundo mostrou. Fizeram-se máscaras, fizeram-se donativos, as pessoas quiseram atacar o problema de forma a resolvê-lo. E reagiram pela positividade, vou dizer, e há grandes manifestações positivas que não têm expressão orçamentária e não têm expressão económica, mas resolveram muitos problemas que a economia e o Sistema Nacional de Saúde não estava pronto para resolver. Que é outra componente da realidade atual, é que grande parte das medidas que foram tomadas tinham como objetivo não proteger as pessoas, não dar segurança às pessoas, mas impedir que elas ficassem doentes até ao momento em que o sistema estaria em condições de as curar dentro da estatística que se tem de gestão da pandemia. Reparem, já estamos ao nível da gestão hospitalar e não ao nível do ser humano ou ao nível das realidades sociais. O que é que estamos a fazer? Estamos a tentar encontrar vacinas. Excelente. É um caminho. E é um caminho que garante sobrevivência e segurança. Os tais dois instintos primários que nos condicionam no nosso dia-a-dia, consciente ou inconscientemente. Segundo momento, estamos a tentar que a economia não desapareça. A economia de serviços, nomeadamente. Não sei se sabem, 80% da riqueza brasileira é feita nos serviços. Se as pessoas deixarem de se poder relacionar, se as pessoas deixarem de poder ir ao restaurante, de poderem deixar de ir ao botequim, beber o seu chopp, de fazer o seu churrasco, como é que essa economia de serviços sobrevive? Resposta, não sobrevive. A família sobrevive. Faz o churrasco em família. Mas o prestador de serviços não tem como prestar esse serviço. E reparem, é uma luta desigual. É o prestador de serviços contra o instinto de sobrevivência e o instinto de segurança do ser humano, que o leva, inclusive, a ter atitudes irracionais, de pura defesa, em relação a estes dois instintos primários. Segunda tentativa, já ensaiada, e que, de alguma forma, funcionou noutras situações, vamos encharcar a economia de dinheiro. E os espaços económicos que o têm, é o caso dos Estados Unidos e é o caso da Europa, fazem aquilo que se chama a conversão em liquidez dos ativos a médio e a longo prazo. Ou seja, é a quadratura do triângulo, vou dizer assim e explico. Não se injeta dinheiro na economia no sentido de massa monetária, não se cria massa monetária, mas adquire-se os ativos que não estão materializados em moeda por troca de moeda e mais tarde
serão recomprados por quem utilizou desta facilidade. Ou seja, na prática, o que se faz é pegar no dinheiro que está no Banco Central e pô-lo ao serviço da economia, da microeconomia. E também da macro dos Estados, a nível do endividamento. Mas, mais tarde, quem utilizou esta facilidade depois é confrontado com o título e vai ter que o readquirir, para que não haja mais massa monetária, para que não haja criação de moeda, que nela sim está a fonte da inflação. Isto resolve os problemas? O professor Manuel foi claro, não resolve, adia os problemas. Ou seja, estamos a ganhar tempo. Bom, mas ganhar tempo na economia, como ele muito bem também apontou, significa maior endividamento. E maior endividamento significa necessidade de gerar rendimento para pagar endividamento. E eu pergunto onde é que ele está. Os fatores de produção da economia estão subaproveitados? Resposta, estão. Qual é a ordem de subaproveitamento? 2%, 3%. E qual é a ordem do endividamento? 40%, 50%. É uma equação impossível. Não, os Estados não vão conseguir aguentar, as empresas não vão conseguir aguentar, as pessoas não vão conseguir aguentar. E o que é que isto significa? Significa que tudo aquilo que nós sabemos da realidade vai ter que ser reequacionada para resolver o problema da pandemia na sua componente saúde, mas também na componente relacionamento social, relações sociais, relações funcionários-empresa, relações cidadãos-Estado, relações Estado-Banco Central, Banco Europeu, Banco e Fundo Monetário Internacional. Quem ainda não percebeu isto, não percebeu nada do que está a acontecer. Porque ainda estamos todos atordoados, sob efeito da febre, que nós felizmente não tivemos, mas houve quem tivesse tido, e que não estamos em condição de reagir à tremenda avalanche de situações novas, não geríveis e completamente incontroláveis, que são uma pandemia generalizada. Aqui chegado, entramos com a equação direito. A economia terá que ser reconduzida às pessoas, as pessoas têm que ter comportamentos que evitem desperdício económico, e já não na tradição, já não no desperdício do fator de produção, na pouca competitividade, ou no desperdício de fatores de produção que leva a menor produção, menor consumo, menor distribuição. Já não estamos a falar disso. Isso já passou, está cá, continua cá. Mas não é essa parte que nos interessa. Interessa-nos outra, que é qual? É como é que o meu comportamento no dia-a-dia, enquanto funcionário, enquanto empresário, enquanto profissional, não contribui para o crescimento da pandemia. E aí, quer nós queiramos, quer não, esse simples gesto de boa educação. Eu fui educado muito pelos meus pais e por um avô, que era um avô referência, que era o jurista, um avô referência. E o meu avô referência obrigava-me sempre a lavar as mãos, sempre que eu saía de casa e sempre que eu entrava em casa. Não havia pandemia, era uma questão de mera educação normal. Mas nós achamos que isso hoje em dia é uma coisa ultrapassada. Não é uma coisa ultrapassada. A pandemia exige que eu lave as mãos cada vez que entro num local e que volte a lavá-las cada vez que eu saio. Se não consigo lavar as mãos, tenho que passar o gel, o álcool. Porquê? Porque eu não sou transmissor de pandemia, nem levo pandemia para onde vou. Este simples gesto permite bloquear processos de transmissão que podem ser ou ajudar a parar a pandemia. Segundo aspecto, em circunstâncias de segurança mínima, eu devo suplantar o meu instinto de sobrevivência e de segurança e ir jantar àquele restaurante que eu sei que tem condições e que é, digamos, de saúde e de higiene. Devo manter o contacto com os meus amigos que eu sei que têm o mesmo padrão que eu tenho, mantendo distância social, mas recriando, pondo na economia o que é possível pôr na economia para que ela não o pare. Portanto, jantar fora hoje não é um ato de prazer, é um ato de militância contra a extinção dos serviços, a extinção dos postos de emprego e a extinção de uma civilização tal como nós a conhecemos. E não perceber isto é não perceber nada do que nos está de facto a acontecer. Porque, repara, o desemprego já está aí.
onde há acumulação, dá-se subsídios de desemprego. Eventualmente dá-se subsídios, salvam-se as empresas. Vai-se fazer programas sociais. Mas alguém vai ter que pagar esta fatura no final. E esse alguém serão sempre os pagadores de impostos, onde eu me incluo, e penso que todos os senhores aqui, senhoras aqui presentes se incluem, os pagadores de impostos, as estruturas sociais que, se é para pagar dívida, não dá para fazer justiça social, porque o dinheiro é só um, não dá para não se multiplica, não se divide. O grande mito do século XX foi a ideia criada por um senhor chamado Karl Marx, que achava essa coisa extraordinária, que bastava controlar o processo produtivo para haver justiça na redistribuição. Estava errado. Não é verdade. Porque a própria economia pode não gerar rendimento suficiente para haver redistribuição. E se você não tem para redistribuir, não lhe serve de nada achar que a apropriação da produção dá justiça social. Não dá. É mentira. Estatisticamente mentira. E como é que isto se põe num conjunto dos direitos, nomeadamente os direitos à privacidade, os direitos à utilização informática? Voltemos atrás. O que é mais importante? A sobrevivência da humanidade e das pessoas com valor, que já morreram mais do que aquelas que eu gostaria que tivessem morrido. Não gostaria que tivesse morrido nenhuma. Mas dentro das que morreram, já morreu gente de enorme qualidade com essa coisa do vírus. Estamos a perder gente por causa dessa coisa. Temos como atacar essa coisa? Vamos atacar essa coisa. Vamos ter cuidado. Primeiro, portanto, comportamento social consciente, moderado, sensato, prudente. Primeiro, o que é que isto dá em termos de direitos? Tenho restrições. Não posso ir à ópera, não posso ir ao cinema, não posso ir ver a um teatro. Se for, tenho que manter a distância social. Mas o que é mais importante? A minha saúde, a dos meus e a de todos nós, ou o direito a ir ao teatro, ou o direito a ir ao cinema? Por amor de Deus! Vamos lá ter noção que eu não perco o meu direito fundamental a ir ter um espetáculo, ou o acesso à cultura, ou o acesso à informática. Eu não perdi esse direito. Mas tenho que o exercer de forma moderada, consciente, para não ser agente de pandemia. Porque agente de pandemia é antissocial, anti-teatro, anti-privacidade, anti-tudo. Quem não entende isto não entendeu ainda nada. Então, meus direitos estão sendo atacados? Minha resposta, não estão. Podem sofrer limitações temporárias? Eventualmente, sim. Mas quando atingirem estas limitações temporárias, eu serei, eu próprio, o juiz de achar se ela está excessiva ou não está excessiva. E só assim poderei continuar a ser o meu eu pessoal e ter uma expressão de eu social na economia que tenho que ajudar a fazer e na prática do direito que tenho que continuar a manter, a pensar e a manter. E eu já ultrapassei os meus 15 minutos e faço questão de me ultrapassar e por aqui ficaria como ponto de reflexão, no fundo, defendendo uma coisa muito simples. Encharcar a economia de dinheiro não resolve nada. Educar o ser humano pode resolver muitas das coisas que nos afligem. E seria essa a minha propositura, dizendo, obviamente, que tudo o que o Manuel Rodrigues diz é correto e será esse o caminho percorrido. Se esse vai resolver, não sei. Tenho a certeza que se houver consciência social e se houver comportamento ético, nós conseguiremos vencer a pandemia e, consequentemente, manter aquilo que consideramos essencial na nossa vida como seres humanos. E obrigado pela vossa atenção. Espero que vos tenha provocado o suficiente para vos bascular. Porque o ser humano, quando não é basculado, tende, obviamente, a ir para o lado mais simples da vida, não atende ao instinto de sobrevivência, não atende à segurança e limita-se a ser cidadão, muitas vezes sem base. Muito obrigado a vocês e é o meu contributo. Obrigado a Hélio pelo convite. Professor Vasco, quero agradecer ao senhor pela brilhante palestra e quero fazer duas provocações para cada um dos três professores. Professor Diogo, professor Manuel. Não é todo dia que a gente tem a possibilidade de estudar. A minha primeira provocação, professor Diogo, professor Vasco, professor Manuel, é a seguinte. No Brasil, está surgindo uma proposta de reforma tributária. Nesta proposta de reforma tributária, fala-se em uma tributação digital. Parte-se do pressuposto de que várias empresas têm grandes prejuízos e correm até risco de falência.
a depender do apoio ou não e de quando chega o apoio do Estado. Mas existem empresas que já estão trilionárias, já chegaram à casa do trilhão, também algo historicamente inédito. CAFA, Amazon, Facebook, Apple, enfim. Essa é a minha primeira provocação, queria escutá-los. A questão da tributação digital e da tributação dos bancos. Sim, porque alguns bancos também vêm mantendo as suas rentabilidades. Então, quando se fala de solidariedade social, pode ter solidariedade desde o indivíduo até as instituições. Essa é a pergunta. A questão da tributação digital e a tributação dos bancos. Poderia haver uma alteração em relação a elas? Eu lembro que no Brasil, a Bolsa, o professor Manuel falou sobre a Bolsa, está com 100 pontos. Quer dizer, está recuperando mais rapidamente do que esses. No Brasil, o volume de empregos, que já se esperava fosse cair bastante, mas não se caiu tanto assim. Houve uma espécie de subsídio de R$600, um valor modesto, mas isso fez com que o consumo também não caísse tanto assim. Enfim, tributação dos bancos e tributação digital. Essa é a minha primeira pergunta para vocês. E a segunda, é claro que os direitos constitucionais podem sofrer algumas restrições, mas normalmente é a própria Constituição que estabelece, digamos, o estado de sítio, o estado de defesa, no caso de Portugal, o estado de emergência, o estado de calamidade pública. Ela própria tem, digamos assim, um modelo constitucional para a crise. No momento em que, em Portugal, foi utilizado o estado de emergência e renovado o estado de emergência. Agora, estado de calamidade pública. Eu conversei com o professor Pedro Trovão, ele gravou para nós um pequeno vídeo, onde eu percebi que em Portugal também não há esse consenso no que diz respeito às restrições devem ser feitas. Mas quais restrições e quais os instrumentos jurídicos para que essas restrições ocorram? No caso do Brasil, não houve estado de defesa, não houve estado de sítio, mas ocorreram as restrições. Então, também isso. Existe um modelo constitucional para a crise, não é? Haveria necessidade para se manter o Estado de Direito e um modelo constitucional para a crise diferente deste que hoje nós já possuímos? Então, eu faço essas duas perguntas, tributação digital, tributação sobre os bancos, e a questão de um modelo constitucional para as crises. Para cada um dos três professores, agradecendo demais a possibilidade de tê-los aqui. Tá bem? Professor Diogo, poderia começar? Com muito gosto, professor Hélio. E vou começar logo, parece-me, por um tema extremamente difícil, que é a tributação do digital, que tem sido discutido em todos os países, nomeadamente nos países europeus, nos Estados Unidos e tudo isso. Ora bem, as grandes empresas ligadas ao digital, por enquanto, são empresas ligadas aos Estados Unidos. E os Estados Unidos interessa-lhes muito que essas empresas tenham um largo volume de receitas não tributadas, para beneficiar a economia americana, ou pelo menos os interesses americanos à roda do mundo. Portanto, tem-se oposto a que o digital seja tributado, ameaçando, nomeadamente, uma coisa que acho que é bastante triste, que é com represálias a nível das barreiras alfandegárias. De maneira que tudo vai depender. Eu acho que as empresas do digital devem ser tributadas como qualquer outra empresa. Não tenho dúvida nenhuma. Porque é que não foram tributadas até agora? Por causa da fraqueza imensa da União Europeia. Os países da União Europeia não se têm entendido uns com os outros para tributar. Porque são muito diferentes dos interesses da Irlanda, dos interesses da França ou da Alemanha. Portanto, perante uma União Europeia extremamente fraca e extremamente dividida, embora eu ache que o digital devia ser tributado, acredito que ainda vá passar algum tempo antes de ser tributado. E isto é um exemplo das injustiças da tributação, nomeadamente da tributação vista globalmente. Nós temos de ultrapassar a nossa ideia
de que nós temos uma espécie de monopólio de um território, de uma população e de uma riqueza que tributamos como quisermos. Não temos. Nós hoje estamos dependentes dos chineses, dos americanos, dos brasileiros, dos portugueses, etc. E uma empresa ou uma atividade, digamos assim, sujeita a impostos e taxas num certo país, muda com facilidade. Ora bem, o que seria necessário era bastante determinação e bastante inteligência e bastante patriotismo da parte dos governantes europeus. Eles tê-lazão, repito, eles tê-lazão. Quanto aos bancos, o fenómeno brasileiro dos bancos terem lucros elevadíssimos não está a ser reproduzido na Europa. Na Europa, os bancos, sobretudo os médios e pequenos, estão com muitas dificuldades. Mas isso, os meus queridos colegas e mestres Manuel Rodrigues e Vasco Guimarães, tanto do primeiro ponto como deste, saberão dizer mais do que eu. E com relação, professor, a um modelo constitucional para as crises, chegou o momento para, digamos, fazermos um modelo diferente daquele mais tradicional, estado de sítio, estado de defesa, estado de emergência, estado de calamidade pública, ou os atuais, na sua perspectiva, satisfazem? Na Europa, não. Vamos lá ver. Na Europa, mais ou menos. Na Europa da União Europeia, mais ou menos, há uma certa democracia. Há um certo equilíbrio de partidos, uma certa luta de partidos, um certo equilíbrio de poderes constitucionais, etc. De maneira que ninguém está, ou pelo menos eu não estou, receado com o corte dos nossos direitos. Os países europeus, uns têm confinado, outros não têm confinado, enquanto que em Portugal já há semanas que é preciso entrar nos estabelecimentos públicos e nos restaurantes de máscara, em França não é. Há países onde é obrigatório andar de máscara na rua, em França e na Inglaterra não é. Há países como o nosso em que não pode haver grupos de mais de 20 pessoas. Em França, na Inglaterra, não há essa necessidade, portanto, está uma grande baralhada. Eu não estou preocupado com a limitação dos nossos direitos constitucionais. Agora, esses direitos constitucionais podem ser impostos, podem ser lesados em países onde a democracia e as liberdades não são muito evidentes. Eu conheço um país na América do Sul, cujo nome eu não vou dizer, que aliás é um país que eu gosto muito, não é o Brasil, fiquem descansados, mas é um país da América do Sul, onde, a pretexto da pandemia, que tem sido moderada, com poucas centenas de mortos e pouquíssimos milhares de contaminados para a dimensão do país, que tem cerca de 30 milhões de habitantes, está tudo fechado. Por exemplo, uma pessoa nesse país não pode ir à missa, porque as igrejas estão fechadas à chave, e são investigadas de vez em quando pela polícia. Ora bem, isto é uma clara violação dos direitos fundamentais, mas é um país desprovido de caráter democrático. Pelo menos segundo a opinião unânime dos políticos e partidos portugueses. Estou a transmiti-la. Agora, na Europa não me parece haver esse risco. Algum confinamento não levanta dificuldades, usar máscara não levanta dificuldades, e nós temos de fazer uma coisa que é a seguinte, pensar que temos de nos proteger a nós próprios para proteger os outros. Se nós pensarmos que não estamos só a proteger-nos a nós próprios, mas estamos a proteger os outros, aquele que está em frente de nós, aquele que se cruza por nós na rua, aquele que vive na mesma casa, aquele que vai ao mesmo restaurante, então nós aceitaremos com muito mais gosto sistemas de contenção, sistemas de confinamento e sistemas de máscaras. Pensemos que a limitação aos nossos direitos não é para limitar os nossos direitos, mas é para aumentar os direitos dos outros. Agora, o problema que tem sucedido no Brasil, em França, na Inglaterra, na Itália, etc., é saber durante quanto tempo e em que termos é que um país consegue resistir ao confinamento. O nosso primeiro-ministro disse ontem ou antes de ontem que se houver uma segunda vaga da pandemia em Portugal,
ninguém vai fechar. Veremos. A gripe espanhola de 1917 e 1918 demorou 1 ano e meio e causou milhões de mortos pelo mundo fora. Espero que esta não dure tanto tempo, porque se houver uma segunda vaga, estamos bem arranjados. Mas, como disse o nosso primeiro-ministro, nós não vamos confinar, não aguentamos o confinamento. Professor, então, estão escutando? Então, o Diogo, o professor Vasco poderia falar sobre esses dois assuntos, professor? Não sei se o Manuel não quer, como já falou no princípio, se não queres falar primeiro, Manuel. Perfeito, professor Vasco Guimarães e professor Hélio Campos. Eu começo também por agradecer muito, não tinha ouvido há pouco, o convite do professor Hélio Campos para estar neste fórum tão distinto e do professor Diogo Leite Campos e toda a amizade desta reflexão e também do professor Vasco Guimarães, com quem subscrevo integralmente aquilo que disse há pouco e que vou tentar aqui então complementar estas questões. Eu diria o seguinte. Do ponto de vista da tributação, de um ponto de vista económico, a competitividade fiscal não pode ser um elemento, eu diria, para atrair competitividade, mas também não pode ser um elemento para perder competitividade. E, portanto, nós vivemos num espaço europeu, no caso de Portugal, onde há livre circulação de capitais, de bens e de pessoas, o que não pode acontecer é haver países que fazem arbitragem fiscal connosco, não é? E, portanto, esse é um problema que nós temos e que é fundamental que a competitividade fiscal no espaço europeu seja semelhante e que tenhamos um nível de tributação das empresas e dos particulares e por aí fora que seja semelhante. No que diz respeito ao setor bancário, o setor bancário na Europa, um banco é uma radiografia da economia. Ora, quando nós iniciamos uma crise, já sabemos que os bancos, um pouco mais à frente, vão sofrer e vão ter o que nós chamamos um volume de non-performing loans, portanto, de créditos em dificuldades muito elevado e, portanto, e vão se encontrar numa situação difícil. Portanto, a pergunta aqui que nós podemos fazer é como é que podemos usar, ou se podemos usar a tributação para gerar um incentivo virtuoso. Ora, no meio de uma recessão, com os bancos com uma estrutura de capital parca e que vai sendo consumida em resultado das disparidades que vão sendo geradas, há pouco espaço no sistema. Mas aquilo que nós podemos aproveitar é estes momentos de recessão para pensar um pouco mais à frente. Ora, aquilo que não é saudável de um ponto de vista económico é termos este nível enorme de endividamento. Este nível enorme de endividamento cria grandes dificuldades, principalmente nas recessões. Não podemos dizer que fomos surpreendidos por uma recessão, porque as recessões são cíclicas, fazem parte do nosso sistema económico. E sabemos que, em média, há uma recessão de cada 7 em 7 anos. Portanto, nós temos que, nos momentos de crescimento económico, preparar a próxima recessão com a naturalidade. Claro que não se esperam recessões como aquela que estamos a viver. Aquela que estamos a viver é uma recessão sem precedentes, mas aquilo que podemos dizer é que nós, no início desta recessão, estávamos sempre muito mal preparados. Isto significa que os bancos tinham estruturas de capital que poderiam ser mais ampliadas, como já foram no passado, houve resíduos de capitais de 2 dígitos noutros tempos. As empresas encontraram-se extremamente que é uma escolha racional com base num custo de financiamento historicamente baixo. É isso que nós podemos mudar. É uma atitude que tem que ser incentivada de capitalizar as nossas empresas. Mas é possível capitalizar as empresas numa recessão como a nossa? Não. Neste momento o que temos que dar é oxigênio para que as empresas se mantenham. Pouco podemos fazer quando estamos debaixo do tsunami. Mas temos que ter a certeza que fazemos algo de diferente quando nos libertarmos desta pandemia. As pandemias, é verdade que fomos surpreendidos pela pandemia, mas também é verdade que o relatório do Banco Mundial de Riscos Globais, que é publicado em janeiro de todos os anos, já identifica as pandemias como um risco muito elevado, superior a um risco de uma crise energética há muitos anos. E se consultarmos este relatório, que é extremamente interessante partilharmos entre todos, depois desta conferência, verificamos que há 10 ou 11 riscos
adicionais com uma maior probabilidade e um maior impacto que a pandemia e que estão identificados neste relatório. Nós temos que estar preparados para viver com momentos adversos, nunca estamos preparados para momentos com esta adversidade, mas criar condições e espaço no balanço dos nossos bancos, no balanço das nossas empresas e no balanço das nossas famílias para que o sistema não esteja sempre a ser gerido no seu limite. Isto significa de que forma é que podemos atuar? O crédito às famílias na dimensão do crédito ao consumo. É certo que quando uma família está em dificuldades, o crédito ao consumo não soluciona o problema estrutural. O crédito ao consumo tem taxas de juros muitíssimo elevadas. E quem está em dificuldades e recorre ao crédito ao consumo, depois, passado poucos meses, estará em mais dificuldades porque paga taxas de juros de 16%, 17%, 20%. Portanto, lá está. A dinâmica do crédito ao consumo tem que ser analisada. E por isso é que em Portugal o imposto seu tem vindo a ser aumentado no crédito ao consumo, para darmos um incentivo para que as famílias não recorram a este instrumento. Podem recorrer ao crédito, mas não sob a forma de crédito ao consumo, porque o crédito ao consumo para fazer viagens, para comprar televisões, para comprar carros, pois quando uma família está já com dificuldades e vai ter que pagar 20% sobre o crédito que vai pedir, pois vai estar em dificuldades maiores. E é este tipo de comportamentos fiscais, mas que tenham no final da estrada um comportamento de incentivar algo virtuoso que são fundamentais. Por exemplo, no digital. Vivemos num oligopólio, mas será um oligopólio? Não, é um monopólio, na verdade. Porque todos nós, quando procuramos alguma coisa, vamos ao Google. Nada contra o Google, é uma empresa fantástica de inovação. Mas é verdade que esta concentração enorme de todo o conhecimento mundial através do Google, e mesmo do conhecimento académico, nós na área financeira, cada vez que precisamos de uma publicação, vamos ao Google Scholar, que é o principal instrumento. E, portanto, há só um instrumento do mundo inteiro que atua, digamos assim, com a sua inteligência artificial numa área que é a área do conhecimento. É preciso incentivar outras empresas também. Não vou dizer do Google, mas que hajam outras opções e outras empresas que possam, de alguma forma, desempenhar a mesma atividade e não estejamos completamente concentrados numa só empresa, de uma só nacionalidade e que desenvolve uma atividade que não tem concorrência. E aqui damos um exemplo que não diria tanto pela penalização de uma empresa que desenvolve uma função, também ela social, mas para criar plataformas que possamos ter empresas que concorram com esta empresa. Empresas brasileiras, empresas europeias, como as agências de rating são todas norte-americanas. Nós, na área de risco de crédito, não podemos estar dependentes, uma área tão importante, de 3 agências de rating, que são todas norte-americanas e que, digamos assim, em função delas, os mercados flutuam. Não que o trabalho delas não seja virtuoso. Não estou a falar em penalizar essas empresas, mas que elas também são muitas vezes responsáveis pelo excesso de endividamento, porque o seu rating nem sempre corresponde àquilo que tem no risco das empresas. Mas criar condições para termos também parceiros internacionais compitam com estas empresas e criem um mercado mais eficiente também no risco de crédito. Eu julgo que já estou a alongar-me para além daquilo que foi o tempo e a generosidade desse mesmo tempo do professor Hélio e estou também a consumir algum tempo do professor Vasco de Guimarães, que seguramente será muito mais claro nas explicações do que as minhas que apresentei agora. Bom, muito obrigado, Manuel. Eu acho claríssimo. Agora, é óbvio que dar certezas nesta situação é vender esperança. Não há respostas. Quem diz que as tem, não está a dizer a verdade. E a verdade é o ponto primeiro para o crescimento científico e académico. Se eu não aceito que não sei, eu não posso ir atrás do conhecimento, como é óbvio, isto é elementar. Aliás, nós estamos sempre a ser confrontados com verdades primárias, o tempo todo. Muito bem. 3 magnas questões que o Hélio colocou. E que eu vou tentar responder 1 minuto para cada uma. Obviamente, o que eu vou dizer demoraria 1 ano a responder a cada uma, mas pronto, 1 minuto para cada um. Modelo constitucional. Cada país tem o seu. E cada país tem que encontrar a fórmula correta de o modelo constitucional garantir o que necessita de ser garantido para que as pessoas exerçam a sua cidadania, tenham condições de assegurar a sua sobrevivência, preferencialmente em segurança. E voltamos aos 3 S's primários, não é? Da equação humana. O Brasil tem a sua, Portugal tem a sua, cada país tem a sua. Agora, há situações de exceção? Há. Derivam de vontade jurídica? Não. Derivam de circunstâncias como, por exemplo, uma pandemia. Ou, por exemplo, com um conflito de fronteira que é criado pelos vendedores de armamento, ou pelos barões da droga, ou outra coisa qualquer. Então tem que haver instrumentos que permitam
garantindo o que é essencial sem cedência, repito, permitir alguma adaptação. Parece, mas cada país encontrará a sua solução. Não há modelo perfeito. Há busca, há encontro. Segunda questão, tributação do digital. A tributação do digital é um sonho numa noite de verão. O que se está a tentar tributar é o lucro das empresas do digital. Porque o digital ninguém consegue tributar. Porque aquilo que hoje é a prática normal de streaming, amanhã terá outra expressão qualquer que não é sequer apanhável ou detectável por encriptação, por rede paralela ou por outra qualquer fórmula. Ou seja, achar que é possível transformar um byte em imposto é um sonho de uma noite de verão e sai frustrado o tecnológico e sai frustrado o tributarista. Agora, há uma coisa que temos que ter presente. Quando uma determinada companhia norte-americana tem parqueados nas Bahamas cerca de 3 mil milhões de lucros parados que não pode colocar nos Estados Unidos porque tem origem na Irlanda, mas não os declarou na Irlanda. E também não os declarou nos Estados Unidos. E necessita de um acordo do presidente para meter o dinheiro na economia. O que é que está mal? A tributação, que quer tributar o lucro como tributa o lucro do merceeiro, do agricultor ou outro qualquer, ou os esquemas de planeamento que levaram a esta situação, da qual agora tem que haver decreto presidencial para sair. A resposta é clara. É óbvio que o que está mal foi a forma como a empresa fez o seu planeamento, o planejamento tributário agressivo. E teria sido difícil pagar algum 12% sobre este lucro na Irlanda, não teria sido facílimo. Nos Estados Unidos estaria pagando 30%, que é provavelmente o que vai ter que pagar. Foi burra a empresa, foi burro o planejador tributário, o dinheiro não entrou na economia e não deu contributo para a justiça social. Mas não se está atrás do digital, está-se atrás do dinheiro que está acumulado nas empresas do digital. E há fórmulas de tributar o digital. Há fórmulas que já estão, aliás, em vigor e que estão a ser aplicadas. E, em boa verdade, quem paga sempre no final é o consumidor final. Porque nenhuma empresa do digital suportará este imposto sem o repercutir no preço dos serviços que presta. Portanto, não tenhamos ilusões, igual para os bancos. Algum banco aceitará pagar imposto que não repercuta na taxa de manutenção do cliente ou no valor do empréstimo ou no juro do empréstimo? Se o fizer, não é banqueiro. E o melhor é deixar de ser banqueiro. Porque ser banqueiro é pegar no dinheiro dos outros, florescê-lo, ficar com uma parte substancial e pôr muito pouco, devolver-se preferencialmente ao dono, o que nem sempre acontece, e eventualmente ajudar alguém a crescer a economia. Eu não sou contra os bancos, mas o negócio bancário é isto. Então, o negócio bancário admite, tem margem para ser tributado pesadamente sem repercussão? Resposta, não tem. Senão deixa de ser negócio bancário. Então tem que haver tributação, mas tributação que não mata a galinha dos ovos de ouro. Tem que se conseguir, através de contribuições, responsabilidade social, tributação do lucro, claro, porque não? Correção na forma da contabilização das imparidades, eliminação dos esquemas agressivos de planeamento fiscal, claro que sim. Mas isso é o que se faz em qualquer empresa, então, ao agricultor de Goiás, em relação ao vitivinicultor do Douro ou outro qualquer. Então, eu sou muito clássico e tradicional nessa minha perspectiva. Achar que eu consigo resolver os problemas sociais do mundo agredindo a riqueza é uma ideia que eu acho que é de quem não é tributarista, de quem não é economista e também não é jurista. É, quanto muito, um predador em nome de um princípio bonito que é a distribuição social, mas ele não está a distribuir, está a aniquilar. E aniquilar riqueza é tão criminoso como não a produzir, ou tão criminoso como sonegá-la. Então, eu acho que nós temos que ter uma noção. A riqueza é uma coisa que existe para se reproduzir, para crescer e para ser redistribuída. Diretamente ou através dos impostos. Quando não se respeita isto, não se respeita essa coisa primária, que é necessidade que o ser humano tem dos bens económicos e dos serviços, que se não existiram, não lhe satisfazem as necessidades, ele não investe o seu dinheiro neles e toda a gente perde. Os empregados, os prestadores, a sociedade em geral. Ou seja, somos nós e a nossa circunstância, imitando Ortega y Gasset, dizia isso dele próprio, eu sou eu e a minha circunstância, ele falava dele,
não de nós, mas isto também é verdade em termos gerais. E quem não percebe isto, não percebe o que é que anda aqui a fazer. Seja muçulmano, católico, ateu, o que vocês quiserem. Portanto, a minha propositura é muito simples, é que a tributação se mantenha a fazer o que faz, que é tributar o rendimento, e eventualmente alguns acréscimos patrimoniais que são incluídos na lógica do rendimento, e ponto. Porque no dia em que não houver riqueza, perdemos todos. Perde o rico, perde o pobre, perde o que não tem nada, porque deixa de haver imposto para lhe pagar a sobrevivência. E contra isso não podemos fazer nada. E outra coisa, já agora final, que eu sempre digo aos meus alunos: não é possível fazer economia sem acumulação de riqueza. Sem acumulação não há empresas, não há Estado, não há distribuição social. Quem não entendeu isto terá que ir novamente para a faculdade de primeiro ano, fazer economia política e perceber o óbvio. Fatores de produção têm que ser bem geridos e sem acumulação não há desenvolvimento económico nem redistribuição social. Se percebermos isso, fica fácil termos opções. Mais daqui, mais ali. Não aceitando isto, estamos no domínio da fantasia. E isso é para poetas, não é para economistas, nem para juristas, nem para sociólogos, antropólogos, o que vocês quiserem. Eu peço desculpa, eu tenho esta minha fórmula um pouco brusca, às vezes, de dizer as verdades, porque me parecem tão verdades que me faz confusão que elas não sejam ditas para quem precisa de partir daqui para criar o seu modelo. E mais não digo, já disse demais, além dos 3 minutos que disse. Bom, eu quero agradecer ao professor Manuel, agradecer ao professor Vasco, agradecer ao professor por ter permitido essa nossa conversa. Né? E antes de passar a palavra ao professor Fernando Lapa, que vem ajudando demais na construção desse ciclo, que já está, digamos, com vários eventos, né? Mais de um mês de eventos, toda quinta-feira nós estamos aqui. Eu quero fazer um convite a todos vocês. Toda quinta-feira nós estamos com um tema diferente. No Brasil, muitos recursos federais foram encaminhados para estados e municípios, para a compra de respiradores, para a construção de hospitais, às vezes de campanha, às vezes dá uma outra configuração ao hospital já existente. Enfim, recursos foram encaminhados para estados e municípios e, infelizmente, ao que parece, alguns recursos foram desviados. Pelo menos é isso que os inquéritos estão investigando. Então, diante desse tema de desvio de dinheiro público, de possibilidade de desvio de dinheiro público, eu aproveitei para convidar para, na próxima quinta-feira, 2 delegados de Polícia Federal, o delegado regional executivo de Polícia Federal, delegado regional executivo, e também a delegada regional que trabalha com os crimes de organização criminosa, que infelizmente existem, mas, e infelizmente parece um grande montante. Então, crimes de combate à lavagem de dinheiro e de combate à organização criminosa. Então, 2 delegados de Polícia Federal, 2 delegados regionais estarão conosco na próxima quinta-feira. O delegado regional executivo e a delegada regional que trata dos crimes que na verdade, pretende combater os crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Então, se esse tema interessar para vocês, para todos vocês, quero agradecer a presença hoje em um feriado, não é? Na verdade, hoje é o dia aqui no Brasil, em Recife particularmente, da Nossa Senhora do Carmo, das Carmelitas. Então, mesmo assim, nós temos nesse feriado esse evento, né, que é muito beneficioso para o grupo de pesquisa, e, portanto, eu reitero o meu agradecimento a cada um dos professores, Manuel, professor Vasco, professor Leite Campos, e a todos aqui que estão presentes. Lembrando que, se puderem participar, como o professor Fernando Lapa está participando, estou vendo aqui o professor Zé Maria, os demais professores, para nos ajudar a organizar o próximo evento, né, da próxima quinta-feira, eu creio que isso vai ser muito útil, não é? A ideia é exatamente essa, aproximar
a academia das instituições. Dar um impacto social, fazer com que a academia fique cada vez mais próxima. Nós trouxemos aqui a Justiça Federal, através de 2 presidentes de tribunais regionais federais, como vocês sabem. Trouxemos aqui o Ministério Público Federal, um ex-ministro da Justiça e um ex-membro do Conselho Nacional de Justiça. Trouxemos aqui a questão dos cartórios, um dos mais experientes titulares de cartório extrajudicial, porque há aquele problema dos números, nós falamos há pouco. Existem os números oficiais apontados, existem os números apontados pelos cartórios, e nem sempre isso bate. O número de mortes, por exemplo. Então, aproveitamos para trazer aqui, hoje, tivemos a grata satisfação de conversar sobre o desconfinamento, a equação economia, saúde. E na próxima quinta-feira, vamos conversar sobre a tarefa da Polícia Federal, infelizmente, em face de possíveis, pelo menos investigados, desvios de recursos públicos. Passo a palavra a uma pessoa que está nos ajudando demais, essa é a verdade, o professor Fernando Lapa. Por favor, professor. Boa noite a todas e todos. Eu quero, nesse momento, referenciar o professor, amigo, colega de universidade, professor Hélio Aurem, pela condução dessas reuniões que tanto tem trazido substancial elemento à integração dentro da universidade, extensão e ao grupo de pesquisa. Quero, de igual modo, agradecer aos doutores, professores Leite Campos, Vasco Guimarães e Manuel Rodrigues, por nos ter brindado com excelência dessa conversa, desta palestra esclarecedora, nos permitindo conhecer caminhos da retomada econômica que vamos ter que enfrentar doravante. Prazer enorme que os senhores encontrem na Universidade Católica, um abraço afetuoso e uma porta sempre aberta para esse diálogo importante no crescimento do conhecimento científico e das experiências objeto das pesquisas. Quero, de qualquer forma, também agradecer e enaltecer a presença dos nossos colegas do magistério que estão aqui presentes, professor Zé Maria, professor Ricardo Magalhães, o professor Ulisses, que já saiu da reunião, e todo esse grupo seleto de profissionais e operadores do direito que vem nos acompanhando todas as quintas-feiras, aproveitando para reiterar o convite do professor Hélio Aurem, onde quinta-feira nós teremos a presença do doutor Bernardo Toes, que é delegado regional da Polícia Federal, e da doutora Mariana Cavalcante de Souza, que é delegada regional do combate ao crime organizado. Então, teremos uma excelente exposição sobre essa sistemática do Departamento de Polícia Federal, que está operando o Brasil inteiro no combate a esses desvios tão pecaminosos, se assim podemos falar, da verba pública e aproveitamento de situações. Portanto, eu quero reiterar o convite que o professor Hélio já fez a todos os senhores, no sentido que na próxima quinta-feira, dia 23, estejamos mais uma vez reunidos para ouvirmos os caminhos que o Departamento de Polícia Federal no Brasil tem sentado no sentido de inibir esse desvio de recursos públicos. No mais, agradecer e reiterar novamente ao professor Vasco, professor Diogo, professor Manuel, satisfação enorme em nome da nossa instituição em tê-lo nessa reunião, que muito nos engrandeceu de conhecimento e de perspectiva no mundo que nós estamos vivendo. A todos, muito obrigado. Uma boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Até mais. Até mais a todos. Muito obrigado. Muito obrigado.